bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais esta aula do canal Exatas com Maestria. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Patrick Dias e sou seu professor aqui no canal. Hoje nós falaremos sobre propriedades da potenciação. Para não ficar um vídeo muito longo, eu separei todo esse conteúdo em 3 partes. E hoje, nessa aula, nós veremos pelo menos 4 dessas regras de potenciação. É fundamental que conheçamos as propriedades de potenciação, porque na matemática nós sempre lidamos com frequência com cálculos envolvendo potências. Então, por causa disso, nós precisamos conhecer quais são essas propriedades. Vou ativar aqui minha mesa. A primeira propriedade que nós veremos hoje, o primeiro caso, é a multiplicação de potências de mesma base. Vou só reescrever aqui um exemplo, aí eu cito a regra. Digamos que nós tenhamos essa potência elevada, essa potência multiplicada por essa outra potência, que é a regra multiplicação de potências de mesma base. No produto de potências de mesma base, a regra diz que nós devemos conservar a base e somar os expoentes, ou seja, como a base é igual, eu vou conservar a base, que é a base A, e vou somar os expoentes. Quais são os expoentes aqui? É o M e o N. Então, eu vou somá-los. M mais N. Em um exemplo numérico, digamos que nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Como as bases são iguais e eu tenho um produto entre elas, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Meus expoentes aqui são 2 e o 3, então eu vou somá-los. Vai ficar 2 elevado à quinta, que vai ser igual a 32. Beleza, pessoal, esse é o primeiro caso. Agora, o próximo caso que nós veremos é a divisão de potências de mesma base. O raciocínio ele vai ser o mesmo, só que vai ter um detalhe na regra. Vamos usar o mesmo exemplo, só que com a divisão. Né? O mesmo exemplo, as mesmas bases e os mesmos expoentes. Digamos que nós tenhamos A elevado a M dividido por A elevado a N. Quando ocorre divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, ou seja, a base que é similar entre elas, e em vez de somar, eu vou subtrair os expoentes. Então, como os meus expoentes são M e N, eu vou subtrair M menos N. Em um exemplo numérico, digamos que nosso exemplo seja 2 à quarta dividido por 2 ao quadrado. Minha base eu vou conservar e vou subtrair os expoentes. Meus expoentes aqui são 4 e 2, então vai ficar 4 menos 2. 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Essas são as duas primeiras regras. Nós veremos agora outras duas, que é a potência de potência e a potência de produto. Bom, a terceira regra, potência de potência. Vou só escrever aqui o nosso exemplo. Digamos que nós tenhamos A elevado a N sobre a potência N. Esse caso ocorre quando a base de uma potência, ou seja, essa base aqui, que é a base dessa outra potência aqui, ela é também uma potência. Então, o que acontece nesse caso aqui? Quando nós temos uma base que também tem uma potência, nós temos que multiplicar essas potências aqui. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu vou conservar a base aqui, essa base A, e multiplicar as potências. Vai ficar A elevado a M, aí eu vou multiplicar pelas potências, pela potência N, no caso. Em um exemplo numérico, nós vamos ver melhor. 3 ao quadrado elevado à quinta. Nós temos uma base que é uma potência elevada a uma potência. Eu vou conservar e multiplicar as potências. Vai ficar 2 vezes 5, que são essas potências aqui. Então, vai ficar 3 elevado a 10, que no nosso cálculo, numa calculadora, fazendo ou de cabeça, vai ficar 59.000 e
49. Agora uma potência de produto. Digamos que nós temos esse produto aqui, que é a base, e ele está elevado a uma potência m. Quando a base de uma potência, ou seja, a base dessa potência m é um produto, nós temos que elevar cada fator aqui desse produto a essa potência. Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a elevado a m vezes b elevado a m. Em um exemplo numérico, digamos que nós tenhamos o produto 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Isso vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes 9, que vai ser igual a 36. E esse é o meu resultado. Vejamos que é fundamental que memorizemos essas regras de potenciação, porque sempre lidamos com resoluções com potências, seja na nossa prova ou em qualquer situação da nossa vida. Essa é a primeira parte do vídeo. Posteriormente, na próxima aula, nós veremos mais 4 regras de potenciação. Vejo vocês lá. Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Obrigado.